está editado. Então, o livro de Provérbios é um livro da sabedoria, um livro de muita instrução. É um livro que nós temos que ler com a família, nós temos que estudar com a família, porque aqui a gente encontra muito direcionamento de Deus para as nossas vidas. Então eu falo que Provérbios a gente não tem que ler uma vez só, tem que ler várias e várias vezes, porque aqui que a gente sabe o que é certo, o que é errado, aqui tem a orientação, né, de Deus para nós. E Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. E o rei Salomão foi muito sábio, ele escreveu Provérbios, ele escreveu Cantares também. Então ele foi muito sábio e essa sabedoria veio de Deus, né? Porque ele pediu isso a Deus e ele estudou muito. E ele aqui nos traz, além dos provérbios dele, ele também compila provérbios de alguns sábios na época. E Provérbios ele é composto de 31 capítulos e hoje nós estamos lendo 28, tá? Então vamos iniciar a leitura. E se você tiver aí sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, que é interessante, porque cada pessoa tem às vezes uma Bíblia diferente, né? Eu estou estudando na NVI, que é uma versão atualizada, a linguajar, né, é mais atual, é mais fácil de entendimento, mas você acompanha na sua Bíblia. Então vamos lá. Capítulo 28, versículo 1. O ímpio foge embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Aqui fala de pessoas ímpias, né? Que fogem como... Fogem. Porque a pessoa que é ímpia, ela não tem paz, né? Quem vive nos caminhos errados, quem faz o mal, quem pratica o mal, bom dia quem está chegando. Quem pratica o mal, ela não tem paz na vida. Então aqui, olha como fala aqui, o ímpio foge. A pessoa que pratica a maldade, que é ímpia, que não quer saber de Deus, ela sempre está fugindo de alguma coisa, ela nunca tem paz, né? Mas os justos são corajosos como o leão. Por quê? Porque os justos, né, quem está no caminho, quem busca, quem é temente a Deus, a gente sabe que Deus está no controle, Deus está do nosso lado sempre, a gente sempre tem a esperança, por mais dramático que está sendo a sua situação, por mais difícil, né, por mais deserto, por mais dificuldades que estamos passando, nós sabemos que existe um descanso em Deus, então a gente entrega. E essa é eu acho que é uma maior riqueza que nós podemos ter, é essa de você ter paz de espírito, né, saber que tem um Deus que às vezes demora, mas ele vem, que às vezes ele não responde quando a gente quer, mas ele responde. Então essa é a maior paz que nós podemos ter, a maior riqueza em Deus, né? Então aqui fala sobre isso, os justos são corajosos como o leão, porque nós temos, né, sabemos quem está por trás, né? Quem luta por nós, quem vai nos estar ali dando a força e a sabedoria, né? É como naquela passagem de Josué. Deus chega para Josué que ele tinha que lutar, né, contra os exércitos que eles estavam a terra prometida, e Deus falou para ele: seja forte e corajoso, vá, né, seja forte e corajoso, eu estarei contigo. Então Deus não luta por você, mas ele luta com você, né? Essa é a grande... E isso é a paz. Então somos fortes, somos corajosos e lutamos como leão, porque nós sabemos de quem somos filhos e quem nos chamou. Essa é a diferença. Eu acho esse versículo assim muito interessante. É um versículo que eu sublinho aqui na minha Bíblia. Versículo 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com o líder sábio e sensato. Esse versículo, eu acho ele bem forte, assim, porque aqui ele nos fala de quem os pecados de uma nação fazem sempre os seus governantes. Está nos falando que uma nação pode sofrer consequências com governantes que não temem a Deus, né?
Então a gente vê assim, até na história da Bíblia, né, no Antigo Testamento, os reis que eram tementes a Deus, a nação prosperava. Os reis que não eram tementes, a nação padecia. Salomão mesmo, né, foi um rei muito sábio, muito próspero, apesar de ter dado umas deslizadas, mas depois ele se arrepende, né? Inclusive Cantares, o livro de Cantares é onde ele expressa esse arrependimento dos pecados que ele cometeu. Né, no caso os maiores pecados de Salomão foi ele cair na questão como fala, com mulheres, né? Então, luxúria. Só que o filho dele foi já um filho que não foi temente a Deus, então já teve problema, o filho, né? Já não foi um bom governante, o povo sofreu as consequências. Então esse versículo nos fala isso: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Então, se um líder de uma nação é um líder sábio, sensato, temente a Deus, a nação prospera. A nação prospera. E aí, quando a gente traz para a nossa realidade de hoje, né, gente? O que a gente vê no Brasil? O Brasil é um país sofrido, um país, né? Nós somos um país que temos a esperança, mas é um país judiado. Por quê? Nossos governantes, que não é uma pessoa só, né? Nosso país são vários, né? O governo são vários. A gente vê tanta corrupção, tanta coisa, né? Então, e o povo, nós sofremos por isso. Então, aqui está falando sobre isso. O governo que não é temente a Deus, não é voltado para Deus, o povo padece também, né? Nós sofremos as consequências. 3. O pobre que se torna poderoso e oprime, o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Então, gente, aqui está falando que a pessoa que era pobre se enriqueceu, ficou rico, e aí se tornou soberbo, porque aí ganhou dinheiro, mas oprime os pobres. Gospe no prato que comeu, né? Não tem a gratidão e ainda oprime os pobres, né? Então aqui eu acho que fala sobre gratidão, né? As pessoas às vezes querem muito ter dinheiro, fazem de tudo para ganhar dinheiro, e aí a hora que ganha o dinheiro, em vez de ajudar as pessoas ou ser uma pessoa cada vez melhor, ela vai lá e oprime mais ainda o pobre. Parece que fui pobre, mas não me lembro, e oprime os pobres. Sabe aquelas pessoas emergentes que ganharam dinheiro e ainda não... Porque, na verdade, dinheiro, o que manda é o coração, né, gente? Dinheiro, ser rico ou não, é bom ter dinheiro? Claro, a gente quer ter uma vida melhor, mas o que adianta ter dinheiro se o coração, né, tá cheio de amargura, tá cheio de... Quantas pessoas ricas, né, são oprimidas, não são felizes? Por quê? Falta, né, Deus dentro delas. Esse que é a maior riqueza. Então, a maior riqueza é você ser, né, temente a Deus, estar no caminho de Deus, sentir a paz que excede o entendimento. Essa é a maior riqueza. Então, esse versículo nos fala pessoas que foram pobres e depois ficaram ricas e oprimem os pobres, né? Agora a gente vai ler o 13, tá? Não, desculpa. Vamos ler o 4. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Aqui é a pessoa que perdeu a noção, né, do que é correto. Quem abandona a lei, quem que é a lei? A lei é as coisas certas, a lei é a lei de Deus, né? É as verdades é o caminho, de ser temente a Deus. Então, o que abandona a lei elogia os ímpios, acha que tá tudo certo. Quem tá nos caminhos errados acaba que achando tudo normal, não percebe o que tá fazendo, acostuma, né, estar ali no caminho errado, acostuma estar na presença de ímpios, acostuma ser uma pessoa ímpia, né, perde a noção do correto, do certo, né, que nós devemos andar, né. Então elas não têm noção. Mas os que obedecem à lei, os que estão no caminho, os que são retos, né, os que lutam com o que é correto, lutam contra eles, tá? Então isso está falando. Então, e a gente vê tanta gente assim, né, gente, que tá nos caminhos errados,
que está fazendo coisa errada, que é uma pessoa que não é boa, né? Uma pessoa ímpia, uma pessoa maldosa, e ela abandona, né, toda palavra, abandona Deus, né? Está no caminho errado, né? E essas pessoas não querem saber de nada. Você vai e fala com elas, elas não estão nem aí, porque elas acham que elas se bastam, né? Infelizmente. 5. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Então esse é um complemento do versículo anterior. Então as pessoas que estão nos maus caminhos, as pessoas que não estão buscando, elas não entendem a justiça de Deus, elas não entendem o que realmente é certo se fazer, né? Elas perdem a noção da justiça. As pessoas que estão no caminho errado, elas perdem a noção de que existe julgamento, vai existir um julgamento, né? Que Deus vai nos julgar por tudo que nós fizemos de errado, que existe um pecado dentro de nós, que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos andar nos caminhos, buscar a sabedoria na palavra. Então os homens maus não entendem isso. Eles querem estar no caminho do mal e são, né? Então não entendem da eternidade, que tudo isso aqui vai passar, que nós temos que buscar o que? A eternidade, isso que importa, né? Mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente, né? Então quem busca o Senhor sabe da justiça, então a gente sabe o que é certo, o que é errado, a gente sempre procura estar no caminho certo. Isso que está falando nesse versículo, tá? Versículo 6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Esse versículo está bem claro, né? Não precisa ter muita explicação aqui, né? Então, o que eu falei, dinheiro não é nada, na verdade, né? É melhor você ser pobre, uma pessoa justa, correta, temente a Deus, buscar os caminhos, porque daqui não levamos nada. O que nós temos que levar daqui é a nossa alma limpa, né? Para nos encontrarmos com Jesus, que logo voltará, né? Em breve, se Deus quiser, estamos esperando. E então é melhor ser pobre, né? E ser íntegro, ter uma conduta, do que rico e perverso. Que adianta ter dinheiro? Ouro e prata não vale nada, né? O que vale é o nosso coração e o que nós somos em Deus, né? Agora é o 7. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões é brigões, tá, gente? Na Bíblia, se você tiver, glutões é brigões, envergonha o pai. Esse aqui fala muito sobre pessoas influenciadas, né? Pessoas que se influenciam por pessoas ruins, más, né, de mau caráter. Quem obedece à lei é filho sábio. Quem busca, né, os caminhos do Senhor, a lei, quando fala lei, tanto lei do homem como lei da Bíblia, que o livro da Bíblia é uma lei. Aqui existe toda a sabedoria, né, todos os ensinamentos, é uma lei. Então quem obedece à lei de Deus, mas o companheiro dos glutões, dos brigões, envergonha o pai. Então quem tem amizades, né, com pessoas que são briguentas, com pessoas maldosas, né, envergonha o pai. O pai aqui no sentido tanto de Deus, né, que tô falando, também como tá sentido de filho, de pai, né? Então tá falando os dois sentidos, né? Então aqui temos que ter renúncias, fala de renúncia esse versículo, né, que nós precisamos obedecer à lei, né? Então para obedecer à lei muitas vezes a gente tem que fazer renúncias na nossa vida, né? Mas vale a pena. Qualquer renúncia em nome de Deus vale a pena. 8. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Esse versículo, gente, eu acho bem importante, né? Porque aqui fala de pessoas que cobram juros absurdos das pessoas, extorquem pessoas, né? Agiotas, né? Que tem essas pessoas que ou não só de dinheiro, às vezes você cobra em outra forma, mas assim, bancos é uma delas, né? Os bancos, eles cobram juros absurdos, essas financeiras, né? Então aqui tá falando sobre isso, né? Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, né? Não tá falando que não pode cobrar juros, mas é exorbitante, assim, esfola a pessoa mesmo, né? Ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. Então pessoas que
não vai adiantar você. Aqui tá condenando isso, né? Então, os ganhos ilícitos, né? As fontes ilegais de ganhar dinheiro, cobrando juros absurdos. Então, ser agiota é um pecado? Aqui tá falando que porque os agiotas eles cobram juros absurdos, né? A maioria dos agiotas cobram juros exorbitantes. E isso não é bem visto por Deus, tá? 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Gente, esse versículo é tão pequenininho, mas é tão poderoso, preste atenção. Se fosse você, eu sublinhava na sua Bíblia aí, ó. Se alguém se recusa a ouvir a lei, quem é a lei? A palavra. Então, quem não quer ouvir a palavra, quem não busca ouvir, quem não busca a sabedoria, até as suas orações serão descartáveis. Então, a gente vê assim, as pessoas que vão à igreja, né, vai lá, faz cumprir tabela, mas não pratica, não vive o que aprende. Então, as orações delas não vão ser ouvidas. Então, não adianta você precisa buscar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e aplicar essa lei, né? Ser uma pessoa temente a Deus, buscar ser uma pessoa cada vez sensata, buscar ser uma pessoa íntegra, né? Buscar pedir perdão dos seus pecados. Eu entendo melhor ouvindo do que lendo, tá certo? Claro que tá certo. A sabedoria vem pelo ouvir, né, também, né? Então, tá certo. Então, gente, eu sou uma aprendiz como vocês também, tá? Eu tento passar da forma que eu entendo. Eu sei que tem coisas às vezes que eu não consigo explicar, né? Mas eu estou estudando, estou trazendo, porque eu sinto que, na verdade, não sou eu que vou convencer, não sou eu que vou fazer vocês entender. Quem leva o entendimento para vocês é o Espírito Santo. Então, eu confio no poder do Espírito Santo, e eu sei que o que eu falar aqui, porque na verdade o que é a comunicação? A comunicação não é o que eu falo, é o que vocês entendem. E então, eu posso estar falando às vezes inglês aqui, se você às vezes entende, né, de uma maneira, você pode entender às vezes, né? Então, é o que você entende. E o que você entende não depende de mim, depende do Espírito Santo. Porque até que a gente leu aqui em cima, às vezes tem muita gente que ouve, mas não entende. Por quê? Às vezes o Espírito Santo não deixou a pessoa entender. Então, eu fico muito tranquila, né, na minha simplicidade de passar aqui para vocês, porque eu sei que o Espírito Santo vai agir, né, e vocês vão entender da forma que ele quiser. Então, nós estamos falando aqui sobre esse versículo pequenininho, né? Então, se alguém se recusa a ouvir a lei, as pessoas que não querem saber da lei, não querem saber de Deus, não querem saber da sabedoria, não querem saber do conhecimento que existe dentro da palavra de Deus, que nos dá a sabedoria, não adianta nem orar. Olha, está muito claro isso é um versículo, assim, que a gente tem que temer isso aqui. Porque a gente tem que avaliar todos os dias se a gente está realmente buscando e sendo uma pessoa que temente a Deus, porque não adianta fazer as orações que não vão ser ouvidas se nós não estivermos realmente inclinados com o nosso coração, né? Por isso que tem que ler a palavra todos os dias, porque é através do conhecimento que a gente vai sabendo como Deus quer que nós vivemos, né? Como que Ele gosta, como que Ele quer, porque é aqui que a gente vai aprender, não tem outro lugar, é na palavra. Então, esse versículo sublinhe na sua Bíblia e lembre sempre, quando você for orar agora, você vai lembrar, ô Senhor, será que o Senhor está ouvindo minhas orações? Bom, aí você vai analisar a sua vida, né? Você vai analisar a sua vida, se você está levando uma vida realmente direcionada, inclinada nos princípios de Deus, ok? Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Esse versículo também está muito claro e objetivo, né? Que quem leva as pessoas para o mau caminho, e tem muitas pessoas assim com essas más intenções, né? Que aproveita da pessoa, às vezes a pessoa humilde, a pessoa que não tem entendimento, faz com que a pessoa caia em golpes, né?
Quando eu mudei para o Paraná, meu esposo caiu em vários golpes lá, né? Foi muito bom, ele confiou em pessoas e caiu em vários golpes. Então, não teve a sabedoria, talvez, né? Mas confiou, enfim. E quantas pessoas que caem em golpes, né? Então, só que aqui está falando, quem leva o homem de direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo. Então, essas pessoas que aplicam golpe é a justiça de Deus, né? Pode ser que você não consiga fazer, você não reveja mais seu dinheiro, você caiu em golpe, mas existe a justiça de Deus, porque está escrito aqui, né? Ele mesmo cairá. Em algum momento, ele vai... Tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu gosto mais da segunda parte, né? Mas o que não se deixa corromper, terá boa recompensa. Então, é para nós avaliarmos, né, a nossa índole, né? Então, não se deixe corromper por nada. Não se deixe, não se venda por nada. Porque, às vezes, tem pessoas que vêm com umas propostas indecentes, né? E aí você fica até pensando, né? Mas se não é de Deus, se não é uma coisa certa, se não é uma coisa lícita, não se deixe corromper, porque você terá recompensa por isso. Então, sempre seja uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que sempre fala a verdade, porque você vai ter sua recompensa. 11. O rico pode até ser julgado sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Então, de novo, falando sobre aqui a questão de não adianta ser rico se você não teme a Deus, né? Não adianta você ter dinheiro, porque a verdadeira riqueza não está em coisas, né? Está em temer a Deus, estar nos caminhos do Senhor, né? Mas o pobre que tem discernimento o quê? Ser temente a Deus, conhece a fundo, tá? 12. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral. Mas, quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. De novo aqui falando sobre uma pessoa que é justa, né? Quando os justos triunfam, há prosperidade geral. Tá falando também de novo de governantes, que nem quando os reis, né? Quando os reis eram bons, existia prosperidade geral para a nação. Então, se os nossos governantes fossem tementes a Deus, se o nosso país, os governantes fossem realmente pessoas justas, né? Nós todos, povo, nós prosperaríamos. Mas não é o que a gente vê, infelizmente, né? Uma parte não é, né? A maioria a gente vê que não são, né? E aí o povo padece. E quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam-se de esconder-se. O povo sofre, né? Quando tem ímpio no poder, todo um povo sofre. 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Esse também, gente, tem que sublinhar. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Esse versículo é muito também importante. Sublinhe na sua Bíblia. É um versículo que tem que decorar isso aqui. Então, quando você está em pecado e não admite esse pecado que você está praticando, né? Você nunca vai prosperar. Então aqui a gente tem que prestar atenção em deixar brechas, né? Porque quando existe pecado na nossa vida, que a gente está pecando, e você sabe o que é pecado e o que não é pecado, né? Se você lê a palavra, por isso que nós temos que ter o conhecimento, que a gente vai começar a ver o que é pecado e o que não é pecado, né? E então você abre brechas, quando você está em pecado, você abre brechas, por quê? Para o inimigo entrar e você não prosperar. Então aqui está falando claramente. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas minha vida sempre está empacada, minha vida nunca anda, nunca sai do lugar, né? Vivo uma vida ali. Então vamos rever o que está acontecendo. Alguma brecha está aberta aí, algum pecado que você está cometendo que você não está conseguindo, né? Então tem que rever tudo isso. Mas quem os confessa... eu acho interessante a palavra né? E os abandona. Então não adianta só confessar o pecado e não abandonar, como Jesus fez com a prostituta, né? Que eles queriam apedrejá-la. O que Jesus fez? Jesus abaixou, falou para eles, né? Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Ok. Mas o mais importante, ele abaixou e falou para ela: vá, você está livre, mas não peque mais. Então não adianta você pedir perdão no pecado e continuar pecando. Então você tem que realmente
pedir perdão e se arrepender verdadeiramente no seu coração e não praticar mais aquilo. Porque, tá bom, eu vou pedir perdão, não vou fazer, mas aí de repente você acaba fazendo de novo aquele pecado, que nós somos, né, fracos. Ok, pede perdão para Deus, vai lá, Deus perdoa. E aí você não pode continuar fazendo. Senão não adianta, senão você vai virar uma hipócrita, né? Pede perdão, perdoa, mas vai lá e faz. Pede perdão, não. E lembrando que, mesmo que Deus perdoa através de Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados, nós vamos ainda passar por o julgamento de Deus. Porque a questão de você pedir perdão dos seus pecados, que através de Jesus, do sangue de Jesus, nós somos perdoados, ok, mas isso não exime você passar pelo julgamento de Deus. E nós vamos ser julgados pelos nossos atos. Deus perdoou, Ele colocou para trás, mas nós vamos ser julgados, tá? Isso tá na Bíblia, ok? Seja bem-vindo quem está entrando. Então, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, Deus perdoa os nossos pecados, mas nós temos que abandonar eles. Não adianta continuar pecando, tá bom? Então, esse é um princípio bíblico, gente, é um princípio. 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Esse também é outro versículo muito importante que nós temos que sublinhar na nossa Bíblia, porque fala da constância, né? O que é a constância? Você estar sempre buscando a sabedoria, sempre lendo a palavra, sempre buscando conhecimento, sempre no caminho do Senhor. É oração todos os dias, é leitura da palavra, é estar fazendo as coisas certas todos os dias. Então, esse versículo fala sobre isso. Como é feliz. Então, quando a gente está realmente intimamente ligado com Deus, essa felicidade se torna assim algo tão maravilhoso que mesmo você tendo que passar às vezes por dificuldade, você é uma pessoa feliz, porque você tem Deus ali com você, você sabe que você tem uma pessoa, a pessoa de Deus ali, o Deus Todo-Poderoso está com você em todos os momentos. Então essa felicidade excede o entendimento da gente. Então, como é feliz o homem constante, aquele que realmente caminha e sempre está, né? Não é só ler a Bíblia uma vez na semana, não é só ir na igreja só no domingo, depois nem lembra que Deus existe, né? Só vai lá para cumprir tabela. Isso é hipocrisia, gente. A gente precisa se posicionar, a gente precisa buscar todos os dias, como tomar água, comer todos os dias, senão a gente não sobrevive. Espiritualmente também, não adianta só ir comer. Então, eu falo sempre assim, eu sempre dou essa comparação. Tem pessoas que vai na igreja só no domingo, depois nem abre a Bíblia, não ora, não faz nada. Faz isso com o alimento, coma só no domingo, toma água só no domingo para ver se você sobrevive. Não sobrevive. O espírito é a mesma coisa. Nós precisamos alimentar nosso espírito todos os dias, senão você não consegue. Não consegue ter uma vida correta e temente a Deus. Simples assim, tá? Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Então é aquela história. Quem não quer, né? Quem não busca, quem não está ali intimamente com Deus, vai ter problemas realmente, tá? Então tá na palavra, é o que tá escrito aqui. Como um leão, 15 agora. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. De novo falando sobre governantes, né? Então como é perigoso, né? Um leão que ruge e um urso feroz. Não é perigoso? Porque se ele está rugindo e um leão feroz, é porque ele vai atacar, ele vai, né? Então, como é perigoso isso? Aqui está falando. E também é o perigoso o ímpio que governa um povo necessitado. Porque o povo vai sofrer as consequências. 16. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. De novo falando sobre governantes aqui, tá? De novo falando. Que os governantes que não têm discernimento, que não têm temor a Deus, eles aumentam as opressões. O povo é um povo oprimido. E aí eu te pergunto, como é o povo brasileiro? Não é um povo oprimido? A maioria? Por quê? Os governantes não têm discernimento, a gente só vê, né? Não é a maioria, né, gente? Não é a maioria, mas eu acho que é a maioria, sim. Acho que é a minoria que tem discernimento, né? Então, os filhos que não têm discernimento também, né, aumenta a opressão. Mas os que odeiam os ganhos desonestos, as pessoas que
que não gostam de desonestidade, prolongarão o seu governo. 17. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Então aqui, gente, está falando que a pessoa que assassinou, né, a pessoa que assassina alguém, ele carrega aquele peso enorme até a morte dele. Foi algo que, né, foi feito né, não sei, tem vários tipos de assassinato, né, não tô aqui para falar sobre isso, mas aqui fala que quem matou, né, o assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja, né? Então, vai ser uma pessoa que vai estar sempre carregando esse peso e deve ser muito ruim, né? Isso, a pessoa que viveu uma vida assim. 18. Quem procede com integridade viverá seguro. Esse é um versículo também que eu iria sublinhar na sua Bíblia. Mas quem procede com perversidade de repente cairá. Então, gente, de novo, né, falando sobre estar nos caminhos, ser temente a Deus, né? Então, quem procede com integridade descansa no Senhor, né? Quem procede com integridade viverá seguro. O que a gente entende aqui? Que você vai estar descansado. Quando você está nos caminhos, quando você é constante, quando você faz tudo certinho, quando você está em intimidade com Deus, quando você, né, coloca Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida, você vai descansar. Isso está falando aqui. E é fato, gente. A gente descansa em Deus, né? Mas quem procede com perversidade, né? Quem é a pessoa perversa, ruim, né? Maldosa, ele não está nos caminhos, de repente cairá. Ou seja, quantas pessoas a gente vê, né? Pessoas perversas, de repente a pessoa acontece algo para a pessoa, uma doença, ou ela morre, né? Morre, enfim, o perverso cairá, de repente ele pode cair. Então a pessoa perversa não tem um caminho seguro, né? Não tem como, né? Porque a única segurança é em Deus. 19. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasia se fartará de miséria. Aqui está falando sobre o trabalho, né? Então quem faz, trabalha, que aqui fala em arar a terra, mas não é só trabalho em si, mas se você busca também conhecimento, você também vai colher frutos disso, né? A sabedoria. Mas então quem trabalha, quem faz, produz, né? Quem planta, terá a sua comida com fartura. Quem plantar, vai colher, né? Então a capacidade aqui também está falando de estudar, de buscar a Deus também. Então sempre que você fizer algo, né? Ter constância, você terá fartura. Mas quem persegue fantasias, quem vive no mundo da lua, quem não quer saber nada com nada, se fartará de miséria, né? Aqui também fala um pouco da preguiça. Quem não trabalha, quem não produz nada, será uma pessoa que viverá na miséria. 20. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Aqui, gente, eu vejo muito a questão desses jogos de azar, né? Que a pessoa quer ficar rico do dia para a noite. Que, eu vou jogar na loteria, amanhã eu vou ficar rico. Isso não é bem-vindo, sabe? Para os olhos de Deus. Porque toda a riqueza, assim, ficar rico de repente, aqui fala na palavra que a riqueza, ela vem com o trabalho, com o suor do trabalho, né? Sem ser preguiçoso. Então, quem busca ficar rico, não só estou falando de loteria, é um exemplo, né? Mas pessoas que querem, às vezes, algo muito rápido, entram em negócios que vai ter dinheiro rápido. Então, é muita soberba da pessoa, né? Deus nos ensina que nós temos que trabalhar, ganhar o nosso sustento com o trabalho que a gente faz, né? Mas não coisas fáceis, tá? Então, aqui fala, o fiel será ricamente abençoado. Mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Então tem que pensar bem como que você quer. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas de que forma? De uma forma íntegra, correta, não de uma maneira, né, rápida, né? Então fala sobre a preguiça aqui, né? Quem é preguiçoso, que não quer saber trabalhar, né? Então nós temos que ser tementes a Deus quanto a isso. 21. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. Aqui fala sobre suborno,
né? Então quem suborna outra pessoa e a outra pessoa que se deixa subornar, né? Então isso não é bem visto, né? Então agir com parcialidade, que é suborno, não é bom, tá? Então nunca se deixe subornar por ninguém, nem suborne ninguém, tá? Isso que tá falando aqui. 22. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Sobre a inveja. Provérbios fala muito sobre inveja, gente. A pessoa invejosa. Porque existe uma inveja, falar inveja boa, né? Uma inveja é quando você vê uma pessoa, daí não é inveja, é admiração. A inveja é quando aquela pessoa que quer o que você tem, né? Te inveja o que você tem. Na verdade, ela não quer... Ela inveja você, mas além de invejar você, ela quer o que você tem, né? Essas pessoas são pessoas perversas. Então, o invejoso é ávido por riqueza e não percebe que a pobreza o aguarda. Então, não prospera. Essa pessoa que é invejosa, ela não tem um futuro bom, né? Aqui tá falando que a pobreza vai, né? Então, você quer prosperar, né? Você não pode estar... só pensando, você tem que trabalhar, você quer prosperar, você tem que ir atrás de sabedoria, mas não invejar as coisas dos outros, tá? Então fala sobre inveja. 23. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Aqui eu acho um versículo bem importante também, eu sublinhei na minha Bíblia, porque aqui fala sobre a repreensão aqui, não é, né, ser uma pessoa que maltrata outra pessoa. A repreensão, muitas vezes você vê um amigo, né, fazendo algo que não tá certo, não tá correto, você vai falar com essa pessoa, né, em amor. Repreender é você demonstrar amor às vezes para uma pessoa. Repreender um filho é amor por um filho, né? Claro que tem formas e formas de repreender, mas quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só bajula, porque a pessoa que só bajula, às vezes a pessoa tá vendo que a pessoa tá fazendo algo de errado, que não tá certo, e ainda ali tá bajulando, tá fazendo vistas grossas e não tá repreendendo aonde a pessoa às vezes pode estar pecando, pode estar fazendo algo errado, né? Então a gente tem sim que repreender pessoas que a gente vê que não estão no caminho. Temos sim, aqui tá falando, né? Do que você fazer vistas grossas ou ainda bajular essa pessoa, tá vendo que ela tá fazendo coisa errada, sabendo que ela tá fazendo coisas que não agradam a Deus e você tá ali bajulando essa pessoa ainda, tá? 24. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. Que é um versículo bem forte também, né? Em termos de roubar pai e mãe, isso é algo assim meio que bem maquiavélico, né? Mas eu conheço pessoas que fazem isso, né? Não às vezes só roubar dinheiro, né? Mas roubar bens, né? Se apoderar das coisas do pai e da mãe indevidamente, né? Sem permissão. Então aqui diz que quem rouba seu pai ou sua mãe, né, e diz não é errado, ainda acha que não é errado, porque só porque é do pai e da mãe acha que é dele. Não, vai ser dele se o pai e a mãe der para ele, no dia que morrer, né? Então tem pessoas que usam coisas dos pais, do pai e da mãe sem a permissão, né, acha que tá certo, só porque é filho. A gente vê muitos casos assim, né? Então aqui tá falando que é errado, tá? 25. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Então, olha que versículo bonito, né? Então, falando sobre a ganância, né? A pessoa gananciosa, ela vai provocar brigas, né? Mas quem confia no Senhor prosperará. Confiar no Senhor é algo assim, além da paz que a gente tem, a gente sabe que existe prosperidade. Não é só prosperidade de dinheiro, né? Prosperidade da vida eterna. Esse que é o nosso maior foco que nós temos que ter, vida eterna. Porque aqui, gente, passa tão rápido, né? A média hoje de você viver hoje na Terra, 80 anos, essa média, né? Pode, né? A média, porque é difícil chegar a 100 anos, né? Então é tão rápido, passa tudo tão rápido. E aí, depois daqui, qual que vai ser o nosso futuro? É a vida eterna. Então é para lá que nós vamos. Então, tudo que nós fizemos aqui, nós temos que pensar na vida eterna, porque é essa que vai ser eterna mesmo, né? 26. Quem confia em si mesmo
é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Então aqui tá falando do egocentrado, aquela pessoa que se acha, né, confia nela, na sabedoria, estuda uma vida, então acha que sabe tudo e coloca assim a confiança totalmente nela, né? Eu sei de tudo. Então quem confia em si mesmo é insensato, então não é sábio, né? Então conhecimento, por isso que a gente precisa ter conhecimento da palavra e colocar em prática a palavra, porque aí a gente não corre perigo, tá? Mas quem anda segundo a sabedoria, quem que é sabedoria? É a palavra de Deus, então não corre perigo. Nossa, que lindo esse versículo, né? Então é assim, quando você tem constância, quando você estuda, quando você tem intimidade, quando você está realmente conectado com Deus, quando você sabe, né, o que Deus quer de nós e a gente busca Ele, não corremos perigo, não corremos perigo. Isso é maravilhoso, né? 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Forte aqui também. O que é dar aos pobres, gente? Você poder, quando você tem a oportunidade de ajudar alguém. Isso é toda vez que passa no laleiro que vem alguém pedir, tem que dar? Não é isso também, mas você assim, como que você pode ajudar os pobres? Muitas vezes você não está engajado com alguma igreja onde sempre está ajudando, né? Quando você vê alguma coisa aqui, às vezes no Instagram, que você vai pesquisar que é uma coisa realmente que é certa, né? Que não é enganação, você ajudar, né? Agora mesmo, quantas coisas acontecendo no mundo e as pessoas pedindo ajuda, então se propõe a ajudar, né? Dê uma oferta, às vezes você não pode dar muito, mas R$5 às vezes já ajuda muito, porque se todo mundo der R$5, às vezes ajuda bastante. Então, a gente tem que ter esse coração, né? Pronto para ajudar as pessoas, né? Então, aqui fala, quem dá aos pobres não passará necessidade, porque Deus sempre vai prover, porque ele olha o nosso coração. Se você tem um coração realmente que você ajuda as pessoas que precisam, Ele vai prover para você, você não vai passar necessidade. Mas ao contrário, né? Quem tem um coração fechado, que tem condições de ajudar e não ajuda quem está precisando, sofrerá maldições. 28 e último. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo esconde. De novo, né? A gente já falou sobre isso agora há pouco. Mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Então, de novo, falando sobre as pessoas que têm poder, né? Os comandantes, os reis, que foram os reis, os nossos governos, né? Quando eles são ímpios, o povo padece. O povo não aparece, ele se esconde, né? Então, quando os maus são retirados, quando as pessoas ruins são retiradas, aí as coisas se resolvem. É isso que está falando aqui, tá? Então, quando eles sucumbem, quando eles saem do poder, os justos florescem. Então, era isso, gente, tá? Nosso estudo de hoje, terminando. Oi, meu bem, seja bem-vindo. Esse Provérbios 28, ele nos ensina muito, tem muita coisa que nós precisamos reler aqui, né? Principalmente o versículo 14, o versículo 23, o versículo 13, né? O 26. Eu acho que são versículos muito, muito que nos direciona e que nós precisamos sempre reler para lembrar, né, que aqui no 14 mesmo fala sobre a constância, é muito importante, né? Quem tem constância é feliz. Então a gente precisa ter essa constância, a gente não pode ser altos e baixos com Deus. A gente precisa sempre estar alinhado com o que Ele quer de nós, com essa intimidade com Ele. Porque se nós formos altos e baixos, a gente não, aqui como fala, não tem a felicidade plena. A felicidade plena está ligada com Deus, na constância com Ele, todos os dias. Por isso que o primeiro mandamento é buscar a Deus sobre todas as coisas, porque essa busca por Ele, em primeiro lugar, sobre todas as coisas, nos traz essa constância aqui, que fala no versículo 14. Como o homem é feliz, um homem constante no temor ao Senhor. Esse versículo, para mim, é o mais importante de todo esse provérbio de hoje que a gente leu, né? Então, constância. O que é constância? Se manter sempre ali, sem se desviar, sem ser menos todos os dias. Ao contrário, sempre ser mais. Cada dia é um passinho. Então, ler a palavra todos os dias é necessário. Oração,
estar, né, na presença de Deus e não deixar isso cair, né? Ô Suzana, seja bem-vinda, que bom, amém. Mas assista depois, está gravada, tá? Todos os nossos estudos ficam gravados, assista. Qual que é o meu objetivo de trazer o livro de Provérbios estudo aqui para vocês? Porque Provérbios é um livro fácil de entendimento, mas que tem muitos princípios bíblicos aqui dentro, tem muita instrução na forma de nós vivermos. Então, é um livro que você precisa estudar com sua família, com seus filhos, implantar isso dentro da sua casa, porque nesse estudo você vai ter um direcionamento melhor em saber resolver muitos problemas, tomar atitudes, ter sabedoria em tomar decisões, porque ele nos orienta aqui em Provérbios. Aqui ele nos dá um direcionamento de o que fazer, o que não fazer, o que é certo, o que é errado. Então, é preciso estudar. É preciso conhecer. Sem conhecimento, a gente não consegue tomar decisões corretas. Então, nesse estudo de Provérbios, você consegue discernir muitas coisas, você consegue ter clareza na sua vida diariamente, no seu dia a dia, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Então, tem que estudar, gente. Não tem outro caminho, tá? Muitos ensinamentos, mas que o povo não pratica. Pois é. Elias, exatamente. Sabe por que não pratica? Porque não estuda, né? Porque as pessoas não querem saber, as pessoas não lêem, eles não querem, a pessoa está preocupada só em ganhar dinheiro, em trabalhar e viver no prazer da vida, né? Querem viver assim como se não houvesse amanhã, né? Infelizmente, né? Mas uma hora, se a pessoa não vem às vezes pelo amor, vem pela dor, né? Todo mundo tem seu momento. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu estou fazendo a minha parte aqui, vocês façam a de vocês, né? Vocês estudem também, busquem a palavra e também transborde, também fale para as pessoas, né? A gente precisa levar as boas novas, isso é um mandamento de Deus, e de falar de mim. Não é aprender e ficar para você, você tem que, a partir do momento que você tem um conhecimento, nem que seja pouco conhecimento, mas fale para as pessoas e comece dentro da sua casa, para a sua família. Tá? Porque não adianta ganhar o mundo e perder sua família, né? Então, busque sabedoria para também continuar. Esse é o propósito. Nosso propósito é esse, ajudar a falar de Deus para as pessoas, ensinar também de Deus, né? Converter pessoas, trazer pessoas para Deus. Esse é um propósito da nossa vida, tá? Então, vamos orar agora para finalizar. Já passamos um pouco do horário. E hoje nosso estudo foi extraordinário, porque era para ter sido ontem. Ontem eu não consegui vir aqui, porque eu estou em Cuiabá, Mato Grosso. Eu vim visitar meu filho, vou embora semana que vem. Mas ontem eu cheguei tarde, não consegui fazer a live, aí eu estou fazendo hoje. Mas as lives é de segunda a sexta, já estamos terminando. Né? Na segunda-feira nós vamos estudar o 29, na terça o 30 e na quarta 31 a gente encerra essa série de estudo, que está tudo no YouTube também. Estou subindo para o meu canal de YouTube, vai ficar lá, então para vocês poderem acessar, para poder ouvir de novo, né? Eu acho interessante para vocês poderem, de repente vocês têm a dificuldade de entendimento, então quando você ouve outra pessoa, você tem outra visão, né? E você consegue entender o que você não entende. E o que eu falei, não sou eu que convenço, é o Espírito Santo que vai mostrar para vocês o que é o certo. O entendimento vem do Espírito Santo. Eu só sou o veículo aqui, só o veículo, porque é o Espírito Santo que toca, que transforma, esse que faz a diferença, né? Que Jesus perdoa os nossos pecados e que também podemos nos perdoar para seguir em frente. Jesus perdoa os nossos pecados, mas a gente recebe o perdão de Jesus, só através de Jesus, né? Sem Jesus não tem como, né? Mas é preciso pedir perdão e não continuar pecando. Esse é outro versículo muito importante mesmo, que foi bom você ter falado. Eu acho que onde que tá aqui? Aqui é o 13, né? 13, versículo 13. É um dos mais importantes também. Feche seus olhos e vamos orar, por favor. Pai amado, muito obrigado por mais um dia desse estudo maravilhoso que a Tua Palavra nos ensina. Muito obrigado, Senhor, pela vida que todos os dias o Senhor nos traz, o respirar, o acordar, o contemplar as Suas maravilhas, a Sua natureza. Muito obrigado por estarmos aqui nesse momento.
Não sabemos o nosso dia de amanhã, mas sabemos que o Senhor está na presença e que o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso depositamos toda a nossa fé e nossa esperança no Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem do seu conhecimento aqui nessas palavras de sabedoria. Por isso, Pai, te agradecemos que o Senhor traga cada vez mais o nosso entendimento da Tua Palavra. Muitas vezes achamos difícil, mas quanto mais estudamos, o Senhor vai abrindo nossos olhos, o Senhor vai tirando as arestas, o Senhor vai ajudando a nós termos esse entendimento. Que o Espírito Santo possa estar agindo no coração de cada pessoa que passou por aqui, para ela entender melhor. Que o Espírito Santo possa estar transformando vidas de pessoas que entraram aqui, que estão assistindo gravada. Que o Senhor possa estar trazendo refrigério, paz, alegria, prosperidade para essas pessoas, Pai. Que as pessoas que te buscam, elas te encontram, Pai. Mas as pessoas precisam, Senhor, ser constante para poder usufruir dessa felicidade, dessa plenitude que o Senhor nos dá. Só o Senhor tem para nós. Muito obrigado mais uma vez. Que o Senhor abençoe cada pessoa que passou por aqui, suas famílias, que o Senhor possa dar um final de semana abençoado, cheio de coisas boas, alegre, feliz. E que segunda, Senhor, com a sua permissão, estaremos aqui novamente falando da Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e é assim que eu oro. Amém. Ok, muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Se foi importante para você esse estudo, compartilhe pelo menos com 3 pessoas, tá? Mesmo que as pessoas não... Mas compartilhe, faça a sua parte. Quem sabe você consiga... É porque eu falei, não é você, é o Espírito Santo que faz a obra. Então, faça a sua parte, compartilhe. Tá bom? Eu acho que é importante a gente passar adiante, né? Algo que foi bom para nós, né? Não segurar para nós, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!